Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reflexão diária de hoje, 13 de setembro, terça-feira, dia da exaltação da Santa Cruz. Da cruz nos veio a eterna salvação, pois o Filho de Deus a abraçou para nos servir em seu amor, tão pleno de misericórdia. Ela é o sinal do cristão, mas não basta fazer o sinal da cruz e dizer-se cristão, pois a pertença à comunidade e o compromisso com a justiça são sinais indispensáveis. O altar do Calvário tornou-se fonte eterna de amor e de redenção, pois fomos resgatados pela doação amorosa de Cristo a nosso favor. O Evangelho de hoje, João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A cruz, como o comentário inicial nos apresentou, é o símbolo do cristão. Porque foi na cruz que a humanidade foi redimida. A cruz, portanto, é símbolo da salvação do cristão. Através do altar do Calvário, a salvação se faz presente na história da humanidade. E a celebração da Santa Missa, a celebração eucarística, é um rememorial, ou seja, é o lembrar novamente a memória daquele sacrifício realizado no altar do Calvário. O altar se torna Calvário, ele se dá como alimento, ele se dá para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O texto de hoje nos faz recordação justamente a esse aspecto. Jesus, bem antes da sua crucifixão, já declara aquilo que irá acontecer. No encontro dele com Nicodemos, ele deixa bem claro que assim como Moisés, que fez uma serpente de bronze e colocou numa haste, e todos os israelitas que se tinham revoltado contra Deus eram picados, e quando eram picados deveriam olhar para a serpente para alcançar a cura. Veja bem, Deus não livrou o povo das serpentes. Aqui, novamente, eu reforço um aspecto extremamente importante. Deus não passa pano quando nós fazemos algo errado. Nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos, as picadas da serpente. Entretanto, Ele nos concede o quê? O seu perdão. Olhar para a serpente de bronze e ficar curado. Deus não pegou e libertou o povo das serpentes, elas continuaram a picar. Entretanto, Deus não permitiu que o povo morresse. Aquele que quisesse ser salvo, bastava olhar para a serpente de bronze no alto, na haste. Assim também foi o símbolo quando Cristo é levantado da terra. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele, no alto da cruz, atrai a humanidade para o evento redentor, o evento salvífico, quando ele entrega a sua vida pela salvação da humanidade. E ele faz isso por amor. Está lá no versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Ele entrega o Filho como sacrifício. Algo que nós vimos que ele não permitiu que Abraão fizesse com Isaac. No primeiro momento, ele pede para testar a fé de Abraão. Mas ele não permite que Abraão mate seu único filho, seu amado filho. Entretanto, ele, por amor à humanidade, faz isso. A única coisa é que Abraão não tinha como ressuscitar Isaac. Deus tinha. E ele ressuscita o filho pela força do Espírito. Porque Deus enviou Jesus ao mundo não como juiz condenador da humanidade,
olha aqui, vocês pecaram, vocês viraram as costas para mim, vocês introduziram a morte, a violência no mundo. Portanto, vocês estão à deriva, à toa. Se virem, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já fiz a minha parte. Vocês quebraram um pacto. Não. Ele, por amor à humanidade, ele envia o seu Filho para salvar esta mesma humanidade que lhe havia virado as costas. E que ainda continua a virar as costas, né? Muitos não aceitam a mensagem do Evangelho, não querem, porque querem viver nas trevas, querem viver na luxúria, querem viver no pecado, querem viver na riqueza, na exploração do outro, não querem saber do Evangelho. Porque o Evangelho é uma força que limita, né? Como vai dizer Nietzsche, né, filósofo, dizer que o cristianismo é a religião dos fracos que criam para poder segurar os mais fortes através do aspecto moral. Então, os fracos criam a religião para segurar os fortes. Não. Deus assumiu condição humana para libertar a humanidade do pecado. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Porque Deus espera que aqueles que não creem um dia possam crer. Por isso, queridos irmãos, a cruz, a exaltação da Santa Cruz é a exaltação da vitória de Deus sobre a morte. Ele morre, mas vence a morte ao ressuscitar. A cruz se torna símbolo máximo da salvação da humanidade e do amor de Deus por esta mesma humanidade. Porque ele a salva entregando o seu Filho no alto da cruz, no Calvário. E ele permite que este memorial, que este sacrifício, seja novamente relembrado, recordado em cada celebração eucarística. Que a cruz seja para nós sempre sinal de salvação, sinal de amor de Deus por nós. E que possamos viver essa experiência da cruz todos os dias da nossa vida, a fim de que possamos cada vez mais converter o nosso coração a Deus, aceitando prontamente e fielmente a mensagem contida no seu Evangelho. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!